Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou a Mara e te ensino a fazer bebês hiperrealistas e a lucrar pelo menos R$ 3.000 por mês. Hoje nós vamos falar aqui de alguns pequenos erros que acontecem e as pessoas se assustam. E pelo susto, às vezes, tornam o erro pior do que o próprio erro, né? Ao tentar consertar sem pensar, sem analisar aquela situação, a pessoa às vezes faz de um pequeno erro um erro gigante, muitas vezes até sem volta. Então vamos falar dessa pequena. Vamos analisar o erro quando ele acontecer, né? E falar da paciência para lidar com a situação, né? A situação de pânico não resolve, não ajuda, né? Mas atrapalha. Então, quando você comete um pequeno erro, muitas vezes por ansiedade ou por falta de parar para pensar, para e pensa, né? Isso é um princípio básico. Se perdeu, está no meio do mato, não sabe para onde vai, para. Olha em volta, espera, não sai correndo, você vai dar voltas, vai andar em círculo e não vai conseguir sair dali. Ou vai cometer um erro maior ainda, né? Então, perdido está, perdido e meio, né? Então, indo por esse caminho, muitas vezes o erro só piora. Então, para falar desses pequenos erros, né? E as coisas que parecem às vezes tão difícil, para algumas pessoas parece tão difícil e não são. O que precisa é entender o processo de como as coisas funcionam. Eu fui colocar olhinhos no meu bebê reborn e deu tudo errado. Primeiro, que olhinhos são esses? Que tamanho tem o olhinho do seu bebê? Ou o olhinho da cavidade do bebê? Boa tarde. Que tamanho tem essa cavidade do olhinho onde você vai colocar o olho? Que olho você comprou para colocar naquela cavidade? Qual é a medida do olho? Qual é a medida da cavidade do olho e a medida do olho que você escolheu comprar? Então, primeiro, antes de cometer os primeiros erros, eu colei, ficou tudo maravilhoso. Maravilhoso, mas às vezes fica um vão, né? Fica um vãozinho entre o olho, a parte da cavidade onde você coloca o olho, e o próprio olho aqui fora, né? Então, às vezes, nós colocamos o olhinho lá dentro de uma forma ou de outra, e acontece que o olho às vezes tem uma profundidade aqui que você não mediu, né? Além de você ter que aprender a medir a distância entre aqui o canal lacrimal e a parte externa do olho, aqui, bem no cantinho, você tem que saber essa medida aqui. Você tem que saber que tamanho tem o olho que você comprou, mas você também tem que saber o tamanho da cavidade que você tem aqui. Se isso aqui for muito mais profundo do que o olhinho que você escolheu, você vai colar o olho aqui na frente e vai ter um espaço enorme entre a frente. Você vai ter um espaço enorme entre esta cavidade e esta profundidade. Então, comprar os olhinhos para o seu bebê precisa ter calma, ter paciência e, na hora de colar, analisar primeiro. Então, primeira coisa, vamos aprender a medir os olhinhos. Já fiz algumas lives falando disso. Eu tenho uma reguinha aqui que é uma reguinha de metal, mas pode ser usado qualquer reguinha, tá? A gente tem que aprender a medir encostando aqui no cantinho interno do olho e no cantinho externo. Aqui eu vou saber quantos milímetros tem daqui a aqui no meu olhinho. Então, para medir, eu vou encostar a reguinha na parte interna do olho e na parte externa. Aqui dentro no canal lacrimal e aqui fora na parte externa. Eu tenho que saber quanto mede daqui a aqui. Meço com a régua, né? Tem uma reguinha aqui, pequena, não precisa ser uma régua como essa, qualquer régua, mas que seja uma reguinha que você consiga medir. Então, eu tenho que encostar ali e encostar aqui.
Olhando aqui na minha régua, ele me diz que para esse kit eu vou usar um olho de 20 milímetros. Mas esse olho ele precisa estar lá dentro, ele não precisa estar aqui fora. Então, quando eu meço 20 milímetros, ele encosta nessa base aqui, mas o olho vai lá para dentro. Eu compraria para esse kit um olhinho de 19 milímetros, eu não compraria de 20, porque ele vai ficar aquele olho saltado para fora, aquele olho quase saindo do globo ocular, né? Que não vai ficar bonito. Como é que eu sei se ele vai caber lá dentro? Eu tenho que colocar a reguinha lá dentro e olhar quanto deu aqui na minha reguinha, quanto deu aqui essa distância, essa profundidade, quanto tem lá dentro. Então, eu vou olhar a parte externa aqui e vou saber que eu tenho aqui 1 centímetro de profundidade aqui nesta cavidade. Todo olho de 19 ou 20 milímetros tem 1 centímetro de altura? Nem todos. Tudo depende da procedência do olho que você comprou, né? Do formato, do tipo de olho. Tem aqueles olhinhos mais plásticos, aqueles olhinhos melhores, tem aqueles olhinhos muito bons, tem os de resina. Cada olho foi feito por uma pessoa, né? Muitas vezes artesanal. E precisamos saber aqui quanto vai caber, porque se eu coloco um olho aqui que encaixa perfeitamente na abertura, tem 19 milímetros, né? Que eu consegui, inclusive, não abrir a casinha do olho, porque se o meu kit estiver quente, eu não tento colocar o olho. Mas se ele estiver de quente para morno, eu já posso fazer isso. Eu posso pegar o olhinho, coloco aqui na cavidade e eu vou girando ele para que ele entre na cavidade sem abrir lá atrás a casinha do olho. Mas se ele não tiver o 1 centímetro que eu preciso, né, dessa bordinha do olho aqui, dessa pontinha do olho, até a parte alta aqui onde eu vou encostar, né, e eu preciso que tenha 1 centímetro. Se não tiver, esse olho vai ficar sambando lá dentro. Então, não posso colocar pela frente, tá? Esse olho, colocar pela frente, é muito prático, porque ele é totalmente liso, né? Ele é bem anatômico aqui, bem liso, ele entra com facilidade. Esse olho é um olho de boa qualidade, de excelente qualidade, né? Mas ele tem esta cava aqui. Ó, vou colocar aqui que dá pra ver. Ele tem uma cavinha bem aqui, ó. Tanto é que entra aqui, ó. Tá aqui uma cavinha. Se eu colocar ele ali no encaixe, na caixinha do olho e tentar girar ele para entrar, ele vai rasgar o meu vinil que está morno, né? Então, nesse caso, eu tenho que colocar por trás. Então, eu tenho que abrir a casinha do olho e colocar por trás. Eu vou encaixar ele no meu dedo aqui, eu vou passar a cola na bordinha do olho aqui, mais bem na bordinha. Por isso é bem importante que o olho tenha a profundidade que eu preciso e o tamanho que eu preciso. Então, eu vou passar aqui na bordinha. Se eu passar aqui, a cola, dependendo da cola, ela faz parece que um gás. Então, se você usa Super Bonder ou qualquer bonde aí, ele faz parece que um gás quando você empurra o olhinho para ele encaixar ali. E aquilo meio que dá uma escorrida e uma manchada mesmo aqui na parte da íris aqui do olho. Se é esse material aqui e o Super Bond cair aqui, eu posso limpar. Quando? Depois que o meu olho estiver firme, fixo no lugar, bem colado. Está bem colado? Tá. Manchei com Super Bond. Com o que eu vou tirar? Eu vou tirar com o Descola Tudo. É um produto que existe no mercado e que descola qualquer coisa, inclusive os dedos da gente quando a gente pega no Super Bond. Ele descola, ele tira essa melequinha que fez ali na íris. Então, se eu passar ali com a pontinha de um pincel fininho, um pouquinho do descola e der um tempinho para ele, ele vai deixar de ser opaco. Eu vou depois com um pincelzinho limpo, sem produto químico nenhum, molhadinho, vou ali, passo o pincelzinho, tiro o descola e deixo secar. Ele vai voltar ao que era antes, tá?
O que eu não posso fazer? Me descabelar, me desesperar e achar que eu vou tirar esse olho de qualquer jeito. Ele já colou, ele já secou, né? Vamos dizer que você foi colocar o olho e você colocou um olhando para cima e outro olhando para baixo. Acontece. Ou ele ficou muito mais vesgo do que você queria. Tem cegonhas que gostam de colocar o olhinho olhando um pouquinho mais para dentro, para não ficar aquele olhar fixo olhando para a pessoa, né? Fica às vezes parecendo uma boneca de loja mesmo, com aquele olhinho duro parado. Então, tem um certo movimento quando você coloca um pouquinho viradinho para dentro. Ele vai ficar olhando para você, mas ele vai ter aquele brilho, né? Aquele reflexo que vai ficar muito mais realista, né? Então, todo cuidado é pouco na hora de colar o olhinho. Colei, deu tudo errado, me desesperei. O que eu vou fazer se deu tudo errado? Todo mundo sabe que cola, água quente tira cola, descola, né? Todo mundo sabe disso. Que a água quente, ela desfaz a colagem. Quente quanto? Quanto que tem que estar quente? Vamos pensar. Fizemos aqui uma pesquisa, eu anotei, claro, para não falar bobagem, que a 50 graus Celsius é aquela água que você coloca aqui, o dorso da mão, e ela está quentinha, gostosa, você pode dar o banho numa criança com aquela temperatura. Você pode fazer uma mamadeira para uma criança se a temperatura estiver a 50 graus. Se aqui, essa parte da mão que é fininha, né? Se ela encosta naquela água e você não se queima, você sente uma temperatura gostosa, você pode fazer uma mamadeira para uma criança. Ou, se fez mais quente, espera esfriar a chegar nesse ponto. São 50 graus. Aquela água, nunca coloque a água para ferver se você vai usar para desfazer um trabalho aí no seu bebê reborn. Nunca coloque numa chaleira, nunca coloque nada fechado. Coloque numa jarrinha que você possa ver o fundo. Por que você tem que ver o fundo? Porque a água, quando ela começa a fazer aquelas primeiras bolinhas que elas estão planas lá no fundo daquela vasilha, você vai enxergar um monte de microbolhas lá, elas estão lá no fundo paradinhas. Elas não estão indo para lugar nenhum, elas estão lá no fundo. Elas já estão a 70 graus. Você já não consegue colocar lá o dorso da mão e suportar o calor, né? Aí vamos dizer que você deixou aquela aguinha a 80 graus. Como é que você sabe que ela está a 80 graus? As bolinhas não estão só no fundo, elas já começam a subir pela parede daquela vasilha aberta. Uma leiteirinha, aquelas coisinhas, jarrinha, né, com alça, você vai conseguir ver a bordinha. Ela já começou a subir pela borda, ela já está ali a 80 graus. Pense que você já não pode mais colocar a mão, você vai se queimar, né? Aí quando você, por exemplo, colocou água na chaleira, você sabe que a sua chaleira começou a subiar para aquela água tá boa para fazer o café? Quando ela está a 90 graus Celsius. E quando ela ferve? Ela está a 100 graus. Então, que temperatura você vai usar se você resolver descolar alguma coisa que você colocou colada aí no seu bebê reborn? Vamos dizer, eu não tenho descola em casa, mas eu preciso tirar aquele olhinho porque não ficou bom, né? Eu não gostei. Já falei que se ficar fosco tem jeito, né? Mas ele colou errado, eu preciso descolar, não tenho descola. Aguinha quente. Quente é quanto? No máximo 70 graus. No máximo. Que são as bolinhas paradas no fundo. Elas não vão para lugar nenhum, elas começam a se formar. Essa temperatura eu posso até pegar ali um cotonete, molhar nessa água quente e vou lá atrás, não pela frente, e vou lá atrás do olhinho e vou colocando essa aguinha quente lá para que essa cola vá amolecendo. Se eu resolvi, por exemplo, implantei um cabelinho e eu quero tirar o cabelinho, eu preciso descolar. Eu colei, né? Eu quero descolar. O que eu faço? Eu já fiz reforma de cabecinha nos bebês, que eu inclusive já mostrei. Eu pego essa água a 70 graus com aquelas primeiras bolinhas e vou lá, viro a cabecinha aqui e jogo dentro da cabecinha.
Se eu não quero tirar o olhinho, eu não deixo a água vir para cá, eu deixo a água lá no cucuruto, onde tem cabelo, né? Deixo ela lá. Coloco a água quente lá, venho com uma colher e vou devagarinho, bem devagarinho, tirando camadinha por camadinha aquela cola para descolar a parte onde eu colei o cabelinho, né? E funciona porque eu já colei cabelinhos que eu queria muita segurança, que aquele cabelinho era muito fino e que ele não saísse de lá. Eu passei a cola e depois eu joguei areia branca, bem pouquinha, salpicada lá dentro, para fazer aquela resistênciazinha na ponta para o cabelo não passar de volta pelo buraquinho do implante. E eu consegui tirar depois esse cabelinho, trocar esse cabelinho por outro. Não gostei do cabelo, troquei por outro, fazendo dessa forma. Joguei a água lá dentro a 70 graus, né? Joguei a água lá dentro, deixei ela um pouquinho, movimentando lá onde tinha cola, e vou com a colher devagarinho, soltando aquilo. De repente a água começa a passar para trás da cola e a cola começa a soltar. Tiro toda a cola, depois eu venho aqui e vou depenando aqui o cabelinho pro lado de fora, né? Mais a água a 70 graus. Onde você vai jogar a água? Sempre dentro da cabeça, nunca fora. Por mais selada que esteja a pintura, por melhor que ela tenha sido selada, se você jogar uma água fervendo aqui, você vai estragar a sua pintura, né? Já aconteceu aí com algumas coleguinhas de estragar a pintura. Tá, o que eu faço quando eu tô apavorada e não sei o que fazer? Se você está num curso, pergunta à sua professora, pergunta para as colegas do grupo, né? Caso você não esteja num curso, oficialmente num curso, tá? Você me assiste aqui, pergunta para mim, vai lá no privado e pergunta para mim, o que você faria no meu lugar? Eu colei o olhinho, meu olhinho borrou, né? Ficou branquicento ali, ficou fosco, e eu estou apavorada, porque esse bebê eu ia vender, eu tinha planos para ele, né? Tenha calma, ou usa o da escola, ou vai com a aguinha quente lá por trás, tirando esse olhinho para trocar. O que eu não devo fazer quando o olhinho fica fosco? Tem muita gente que faz isso. Ah, eu tenho aquele extra brilho que passa nas unhas, eu vou lá e passo por cima daquele olhinho que ficou fosco e ele vai ficar brilhoso. Não vai ficar brilhoso, ele vai ganhar uma camada de um esmalte transparente, que com o tempo vai sair, vai amarelar e o fosco vai estar lá atrás, não vai sair, tá? Colocação dos olhinhos. Formato de olhinhos. Formato. Ó, esse olhinho é maravilhoso, mas ele precisa de uma cavidade que seja exatamente do tamanho dele aqui, de tantos milímetros, e a profundidade dele é muito pequena. Então a casinha do olho tem que ser muito rasa. Ou eu tenho que abrir a casinha lá atrás, abro uma janelinha e enfio esse olhinho lá como se fosse no bolso, fecho a janelinha. Antes de fechar a janelinha, eu vou ter que preencher esse espaço aqui. Eu tenho que colocar aqui um algodãozinho, uma fibra, alguma coisa, para preencher o espaço entre as costas do olhinho e o final da casinha. Porque senão esse olhinho, se empurrado para dentro, vai descolar. Ele vai encontrar um vazio, ele vai sair. Ele precisa de uma pressão por trás também. É um olhinho maravilhoso, lindo, né? Para alguns kits funciona muito bem, mas não é para todos, tá? Esse daqui, como eu falei, é mais fácil de colocar pela frente, porque ele gira muito bem na cavidade e não estraga. Tá, mas aí tem aqueles olhinhos, por exemplo, esse olho, ele não é um olho de má qualidade, mas veja que ele já veio meio fosco, tá? E eu não paguei barato nele, ele já veio meio fosco. Eu não vou passar absolutamente nada aqui se eu decidir usar esse olho. Onde é que eu posso usar esse olho? Num kit que eu vá fazer um bebê moreno, um bebê afro, que tem o olho mais profundo, mais escuro às vezes, né? Dependendo da tonalidade da pele, tá? Mas ele tem uma rebarba, dá pra ver uma rebarba. Ele tem aqui, vou ver se eu consigo mostrar pra todo mundo. Ele tem bem aqui, ó, dá pra ver aqui, ó. Como se tivesse uma mordida ali, né? Tá faltando um pedacinho aqui. Acho que a câmera do YouTube tem mais dificuldade de mostrar com proximidade. Mas dá para ver ali que tá um pedacinho faltando.
O que eu vou fazer se eu decidir colocar esse olho aqui? Primeiro, só posso colocar por trás. Se eu decidir colocar pela frente, eu tenho que lixar isso aqui. Eu tenho que passar. Isso aqui é como se fosse uma lima, não é uma lixa de unha, na verdade. Ele parece uma lima, ó. É bem grosso aqui, bem grosso. As antigas lixas de unha, elas eram de metal, assim, eram bem grossas, né? Então, ó, eu vou aqui lixar essa rebarba aqui. Eu vou deixar essa rebarba aqui mais arredondada, né? E depois eu vou passar uma lixinha fina para tirar aqui qualquer, ó, parte de trás da lixa de papel, para tirar aqui qualquer possibilidade de que fique aqui alguma coisa que corte o vinil. Eu não posso usar nada que vai lá cortar o meu vinil. Então, eu tenho que aqui acertar essa bordinha. Tem que ficar aqui sem nada. Se ficar bom, eu posso colocar pela frente, senão só por trás. Então, o colar os olhinhos tem assim, não tem dificuldade. Precisa ter assim, primeiro, tudo que você vai usar aqui na frente, na sua bancada. Com que cola você cola os seus olhinhos? Pode ser colado com cola branca, ó. Ó, adesivo PVA, tá? Aqui, não é PVC, é PVA. É aquela cola branca, aquela cola que eu vou colocar, eu vou poder colocar em volta do olhinho, eu vou colocar lá e ela vai ficar transparente. Mesmo que ela escorra pro olhinho, eu posso com um cotonete molhadinho numa aguinha ir lá e limpar depois, né? Mas deixa o olhinho colar primeiro, não tenta limpar enquanto o olhinho tá descolado, tá? Palitos de dente, coloca cola. Ah, eu vou colar, resolvi colar com super bonder. Tudo bem, mas usa um palitinho de dente, põe a colinha no palito e vai lá pontilhando em volta. Não sai espremendo o tubo de super bonder, porque não vai funcionar. O máximo que você pode fazer, se não for um palito, é um pincelzinho fino para passar o super bonder ali. Ah, mas o super bonder cola muito rápido, não vou conseguir chegar lá e colocar de primeiro. Aqui nós desenvolvemos uma técnica, nós colocamos um pedacinho de durex dobradinho no dedo, aí nós colocamos o olhinho aqui, né, para segurar, para que ele fique ali. A gente passa aqui com um pincelzinho pelo lado de fora a cola e vou lá, coloca lá na cavidade e fica segurando. Segura. Colocou na cavidade, não segura assim, segura assim, né, ao contrário, com o olhinho já colocado no lugar, pressionando daqui para baixo. Se eu colocar assim, não vai colar. Então, cuidado, né? Mas deixa assim um arsenal de coisas perto. Eu resolvi que eu quero colar com essa cola, com o paper glaze. Maravilhoso. O paper glaze cola o olho, cola os cílios, sem deixar nada. Porque o que ele dá é um brilhozinho molhado. Então, eu colo os cílios e depois que eu colei o olhinho, colei os cílios, eu posso até passar na raiz do cílio o mesmo paper glaze, que ele vai dar um efeito molhadinho ali daquela parte interna do olho, tá? Então, pode colar com cola branca, posso colar com super bond? Pode, mas você precisa ter um arsenal aqui para se socorrer, né? Uma coisa boa para ter perto, sempre, né? Ó, tem essa cola aí 6000 também, que é bem boa para colar o olhinho, tá? Cola bem, fica bem colado. Então, todo cuidado é pouco. Tenha sempre um arsenal de coisas perto. Eu tenho várias coisinhas assim para me socorrer quando eu preciso, tá? Outra coisa, às vezes você comprou o olhinho, chegou aqui e você mediu, um olho é muito mais aberto que o outro. Esse aqui, por exemplo, dá para ver perfeitamente que esse aqui, ele é muito mais aberto na altura do que esse aqui. O que eu vou fazer para que na hora que eu vou colocar o meu olhinho, um olho não esteja muito diferente do outro e eu consiga encaixar? Eu vou tentar abrir mais esse olhinho, né? Então, quando ele estiver quentinho, eu vou vir aqui, esse pincel não dá, claro, a casinha precisa estar aberta daí, tá? Porque eu vou colocar um pincel aqui, eu vou testar aqui, ver quanto que eu preciso que o pincel entre. Tirei a medida, vamos dizer que para ficar igual eu preciso que ele fique nessa altura.
Tem que estar aberta a casinha, eu vou empurrar esse pincel até essa altura que eu marquei, para que ele tenha a mesma abertura do que o outro. Olha o tanto que isso é aberto. Olha o tanto que essa parte é mais inchadinha do que essa parte. Isso tudo faz diferença, né? Então, quando eu digo assim, tem uma diferença no olho, uma diferença na bochecha, uma diferença aqui e tal, e eu digo, aqueça o kit e vai lá, amassa o papel toalha e jogo aqui dentro e vou socando, construindo o lado que está errado, eu vou afofando e empurrando, eu posso aumentar um pouquinho ali o inchaço aqui da parte de baixo da pálpebra, né, aqui do olhinho. Eu posso arrumar a bochechinha se ela é um pouquinho mais caidinha. Olha, ela tem uma expressão, na verdade, não é que uma bochecha é maior do que a outra. Essa daqui, ela tá com uma covinha, então ela tem esse lado mais apertadinho, um meio sorriso, né? E aqui não tem. Então a bochecha, tudo bem, mas o olho tem uma grande diferença. Tanto tem diferença aqui em milímetros, quanto tem de altura, tá? Então, assim, me desesperei, fiz tudo errado. O que eu fiz? Fui lá e arranquei o olho. Às vezes você arranca o olho e saiu só o olho, às vezes estraga o vinil. Quando você for colar o próximo olhinho ou os cílios, resolveu implantar os cílios, você vai ter uma pálpebra com a bordinha destruída. Então, esses cuidados são pequenos cuidados que a gente tem que ter durante o processo de colocação do olho e do cabelinho. Coloquei o cabelinho, colei, passei a cola. Tá colado. No outro dia, deixo colado de um dia para o outro. No outro dia, vou lá, coloco a mão, tá tudo bem colado, tudo certo, tudo bem seco. Parei aí? Não. Joga mais uma camadinha de cola lá dentro, dá uma boa espalhada. Como eu disse, eu uso aquela colher de drink, né, para espalhar a cola lá dentro. E se não tiver uma colher de drink, pode ser um pincel que tenha cerdas boas, macias e mais longas, para você ir lá e repassar essa cola. Costuma-se colocar, né, a fibra, aquela fibra que a gente vai encher o corpinho de vinil, joga lá um pouquinho daquela fibra que ele vai causar uma resistência ali e vai ajudar a terminar de colar, tá? Caso seja um mohair muito fininho, como foi o mohair que eu coloquei a cola lá, eu vou lá e vou salpicando aqui devagarinho lá dentro um pouquinho da areia branca. Ele vai causar uma resistência no fio, o fio não vai voltar, não vai sair para fora, porque não vai passar pelo poro, né, pelo buraquinho, tá? Porque o mohair a gente usa uma agulha bem fininha, então o fio de cabelo não vai sair de volta, né? Cuidados. Então, a temperatura da água, para quem aí ficou apavorada e jogou uma água fervendo, e daí me disse assim, olha, saiu até a tinta da pintura ali do meu bebê, saiu a pintura. Saiu porque você jogou uma água fervendo, né? Então, por isso que saiu. Se a temperatura do seu forno está correta, se você está fazendo a técnica correta, se você está seguindo o passo a passo direitinho, não tem por que dar errado. Mas eu botei no forno e de repente quando eu vi a minha tinta estava saindo. Temperatura baixa. Aumenta a temperatura. Deixa na temperatura pedida pelo material que você está usando. Tinta óleo precisa de 125 graus para selar, né? Tempo máximo 10 minutos. Não adianta eu colocar 15 minutos numa temperatura de 100. Não vai selar. Vai dar a zica lá no fundo, lá no final. Eu fiz a textura sumiu. Por quê? Porque não selou. Ela derrete. Quando ela vai indo no forno com outro material em cima, toda aquela texturinha que você fez lá no começo, ela meio que escorre, né? Então, temperatura de forno, temperatura de água, jeito de colocar o olho, que colas usar para colocar o olho. Isso tudo faz diferença, porque é a finalização, é a hora em que o seu bebê está pronto. Errou ali, todo o resto maravilhoso perdeu o sentido, né? Então, esse cuidado na hora de fazer essa montagem, faça isso, arrume na sua mesa. Olha, eu tenho aqui alguns tipos de óleos, né? Esse tipo de olho aqui que tem esse pino aqui é muito bom de colocar, porque tem onde segurar ali, né? É mais fácil de colocar.
Esses óleos maravilhosos que são de uma qualidade melhor, né? Os olhinhos de resina, todos têm suas particularidades. Então, deixa aqui tudo que você pode precisar. O palito. Outra coisa que eu ia falar também, na hora de abrir a casinha do olho. Eu não sei com o que vocês abrem a casinha do olho. Eu uso esse tipo de bisturi aqui, né? Que troco essa laminazinha quando ela perde o fio, mas eu uso esse tipo de bisturi. Dependendo da abertura do olho, eu até consigo abrir por aqui. Por quê? Porque eu vou fazer um furinho lá e o bisturi vai deslizar lá para dentro. Então, esta parte que não tem fio é que vai ficar apoiada ali. Então, eu consigo abrir pela frente. Caso não consiga, vai por trás. Vem para trás. Abre por trás enquanto o kit está cru, sem pintura, sem textura, para não estragar a textura e nem a sua pintura. Então, decidi, testei. Antes de fazer a pintura, antes de mais nada, meça o olhinho, compre olhinhos. Ah, e o meu kit vai usar 20 milímetros. Compra um 20 e um 19. Porque quando chegar, você, antes de começar a pintar, testa. Põe o olhinho no lugar, deixa a casinha aberta se for o caso, ou dá uma aquecidinha lá no bebezinho no forno antes de qualquer material, para ele ficar molinho, para tentar colocar pela frente se ele entrar, tá? Os mini bebês, eles entram todos pela frente, os menininhos entram todos pela frente. Mas na hora de abrir, pensa que tem que ter uma lâmina que tem um fio, né? Então, se ela é afiada e eu não tenho prática de ir por aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer esse bisturi entrar. Ó, ele entrou. Entrou, daí eu vou sair cavando, passando em volta da cavidade ali para abrir. Não tenho prática, abre aqui por dentro, vai por aqui, tá? Porque assim não corre o risco de estragar. Algumas pessoas gostam de deixar a janelinha, né? Abre a casinha e deixa a janelinha aberta. Colocou o olho, vai lá, cola a janelinha também. O olho jamais vai sair para dentro da cabecinha, vai estar dentro da cavidade, tá? Então, jeitos diferentes. Esse tipo aqui que nem é um bisturi, vende muito em casa, que vende coisa para confeiteiro e tal. Isso não serve, tá? Eu já tentei usar, não funciona. Ele é mais barato do que um bisturi e tal. Vantagem do bisturi, você compra as laminazinhas super barata e vai trocando as lâminas à medida que precisa. Esse daqui é de um uso só, tá? Ele quase não serve. Às vezes ele serve para tirar rebarbinha, assim, tipo, veio uma rebarbinha aqui dentro, nessa bordinha aqui, serve para isso, mas para tirar o olhinho não presta, tá? Então tem aqui na mesa o Descola. E o Descola é uma coisa que custa caro. Tá, realmente não é barato. Ele é o preço de um tubo grande de cola. Aqui, ó, vem 2 gramas, tá? Mas 2 gramas desse Descola é bastante, porque eu vou pegar com a pontinha do pincel e vou aplicar exatamente assim. Eu vou pegar a pontinha do pincel, vou passar lá no Descola. Vamos dizer que aqui eu tenho um olhinho já colado. E eu vou colocando o Descola bem rente aqui, onde seria a raiz do cílio. Eu vou passando bem aqui. O olhinho tá lá, né? Eu vou passando bem aqui. Passei, deixei um pouquinho lá. Deixo descansar um pouquinho. Depois, eu uso este, tá? Essa pontinha, que isso aqui deve ser coisa de dentista, não sei nem por que eu tenho isso, mas eu tenho, tá? Eu uso esse daqui e vou devagarinho encaixando essa ponta aqui nesse encosto aqui da pálpebra. E vou devagarinho movimentando aqui para ir descolando o olhinho que está colado e que eu não gostei porque não deu certo, tá? Então, esse cuidado de descolar tem que ser muito devagar. Não tem esse negocinho aqui, tudo bem. Usa um palito, usa agulha de implante, né? Às vezes a gente tem agulhas de implante que quebram. A parte quebradinha ela é mais grossinha do que a ponta da agulha, né? Então, vou ali com a agulha de implante, encosto ali, vou devagarinho, assim, rompendo aquela cola, bem devagarinho. Tudo devagar. Não adianta se desesperar. Se eu for devagar, eu consigo tirar o olhinho.
consigo trocar os cílios se for possível, né? Se precisar descolar, eu vou conseguir tirar devagar e vai dar certo para colocar outro. Agora, se eu vou com pressa e destruir tudo que eu fiz, fica difícil consertar, né? A pintura, inclusive, né? Às vezes você já tem o cabelinho implantado, o cabelinho já está na cabeça, bonito, bem colocado, e você estragou a sua pintura. E para arrumar? Dá para arrumar? Dá. Vai ter que usar soprador térmico, que daí não vai poder colocar no forno tantas vezes, né? Vai colocar no forno no máximo uma vez, com o cabelo molhado, porque você tem cola lá dentro, né? Então, tem que tomar cuidado. Você até pode colocar uma ou duas vezes no forno com o cabelinho molhado, envolto num pano molhado, você pode recolocar lá. Mas se for uma pintura que você tenha que sair do zero, né? Se estragou muito a pintura, aí você é bom que você retoque, faça o retoque e seque e faça a selagem com o soprador térmico daí. Porque no forno não vai dar, né? Então, cuidados, tá? Eu vou ver aqui quem que tá falando comigo, quem que entrou lá no YouTube tá Rúbia. Boa tarde, Rúbia. Maria Isabel. Boa tarde, Maria Isabel. Seja bem-vinda. Vamos ver aqui quem que tá aqui no Instagram. A Débora, a Gabriela Alcântara. Seja bem-vinda. A Daniela Arte Reborn. A Luciana Aparecida, a Alexandra Turquete, a Daiane, Pedro Zoeli, eu acho que deve ser Zoeli, Pedro, enfim, seja bem-vinda, a Josiane, a Karina, a Leandra Torquato, Carla Anne, a Luciene Silva. E eu quero ver o que vocês perguntaram aqui, o que vocês falaram. Boa tarde para todas. Deixa eu ver. A Karina, adoro os seus trabalhos. Obrigada, Karina. A Daiane falou, eu. Eu sei, Daiane. A abertura do olho bem diferente, exatamente, Débora. Então, isso tem que ser observado, tá? Inclusive na hora de comprar os olhinhos. Como eu já disse, tenta comprar olhinhos. Vai pagar frete, né? Você vai pagar frete para um olho. Tenta comprar, assim, os tamanhos de olhinhos mais usados entre 20, 19, 20, né? Esses são os mais usados. O 22 é quando é um bebê muito maior. E o 18 é quando é um bebezinho muito menor. Então, fica numa média entre 19 e 20, tá? Então, se já que vai comprar, compre pelo menos 2, 3 olhinhos, né? Para garantir que você tenha possibilidade, tipo, o 20 não entrou, mas o 19 entra bem, tá? Então, é sempre bom testar, né? A Luciene. A rebarba, não sabia desse cuidado. Vi no curso da Mara, são pequenas coisas que faz o todo. É verdade, Débora. Essas rebarbinhas às vezes atrapalham. Eu tô fazendo um kit ali que ele tem uma rebarbinha no entorno aqui da pálpebra, sabe? Bem no entorno aqui. Então isso tem que ser retirado, porque na hora de colar o olhinho, se eu colo o olhinho de trás para frente, essa rebarba ela vem para frente do olho. Então precisa tirar essas rebarbinhas, né? Aqui, quando tem rebarba, às vezes pelo tanto de vezes que vai no forno, repetidas vezes no forno, aquela rebarbinha que é quase que transparente aqui, ela meio que queima, né? Ela vai ficando escura, ela vai queimando. E não é bom, porque fica com cheiro, né? Então, o ideal é sempre limpar as rebarbinhas. Aqui, essa abertura, ela é boa, limpa, assim, esse aqui já veio assim, né? Mas algumas vêm bem fechadinhas. É bom abrir para evitar bolhas lá dentro do kit, né? Então, se for, por exemplo, esse daqui é um kit original, ele é bem duro, inclusive muito duro, tá? Essa aqui é a irmã da Coco Malu, né? Nem lembro o nome dela mais. Mas, deixa eu ver se tem o nome dela aqui. Não, só tem o nome da escultora, que é Elisa Marques, que é a mesma da Coco Malu, que é uma escultura alemã, né? Isso daqui, às vezes, no seu kit é muito molinho, né? Então, e se veio aqui fechado só com um buraquinho no meio,
e você vai colocar no corpinho de tecido, não abra tudo assim, como está esse. Abra um pouco menos, tá? Enquanto está no processo de pintura. Lá no final, se você quiser abrir mais para colocar o olhinho, aí tudo bem. Por que não abre tudo aqui? Para não ficar muito mole, né? Às vezes você vai pegar, tirar do forno e ele tá mole demais e ele pode até rasgar, tá? Então abre aqui assim só para que ele não tenha um vapor muito grande lá dentro e não crie bolhas às vezes, porque às vezes cria bolhas ou deforma, porque fica muito vapor lá dentro, tá? Então não abre tanto assim. Esse aqui já veio aberto assim mesmo, né? O olhinho ele já tem ali um lugarzinho bem certinho para abrir o olho, ó. Dá para ver ali, tá vendo lá, ó? A marcação onde é que abre o olho lá no fundo, ó. Ali que vai entrar o meu bisturi para abrir. Então, vai abrir certinho essa janelinha. Se eu não quiser tirar, eu só abro a janelinha, coloco o olhinho lá dentro, fecho aquela janelinha e colo em volta, tá? Então, essas coisas precisa tomar cuidado, mas faz muita diferença mesmo. Olha lá, meu pai. Seu pai era dentista, pelo acho que você queria dizer, né, Débora? Vou pegar esses instrumentos, como não pensei, vivendo, escutando e aprendendo, com certeza. Eu vi que foi o corretor. Se o seu pai era dentista, olha, você deve ter muita coisa lá boa, bisturi, quanta coisinha, ferramentas, né, que a gente pode usar. Eu tenho uma caixinha aqui que é uma caixinha de ferramenta mesmo. Tudo que eu coloco, eu acho importante, eu guardo ali. Porque eu sei que eu vou usar pinças diferentes, pinça de costura, agulha de crochê, aquela agulha de crochê fininha. Eu vou guardando. O que eu vou achando na minha casa que eu tenho, eu vou guardando naquela caixinha. Porque na hora de fazer o acabamento, eu tenho muitas ferramentas que eu posso usar, né? São dicas boas, né, Luciana? É importante a gente falar que dá para a gente sair de algumas situações que a gente se coloca, às vezes uma situação difícil, né? Que algumas coisas às vezes dão errado e dá errado para todo mundo. Contei aquele dia aqui que eu botei um kit no forno, quando eu vi, o forno tinha despencado, né? Dá errado para todo mundo, não é privilégio de quem está começando, não. É de todo mundo. Às vezes está fazendo uma coisa, de repente, meu Deus do céu, encostei o kit em algum lugar, manchou. Acontece com todo mundo, né? Então é importante a gente, olha aí, marmitinha de alumínio e muitas coisinhas lá, eu sei, né? Aquilo de dentista, aquela caixinha de ferramentas do dentista, que ia para esterilizar, né? Eu conheço bem isso. Você já fez a fada que vem no AliExpress? Minha neta quer que quer, eu estou com medo do vinil, que sempre é duro para implantar. Pois é, eu nunca fiz. Mas não é também só esses do AliExpress que tem negócio que é duro para implantar. Essa daqui, por exemplo, olha, esse kit tem uma cabeça grossa, é grossa. A gente vê a diferença, ó. Aqui ele é mole. Aqui é duríssimo, mas é duro, ó, não consigo afundar isso. A cabeça, ó, não dá para apertar, olha, gente, não aperta, você não afunda. Aqui ela é mole, ó, na moleirinha ela é mole, mas na área de implante mesmo ela é muito dura. Então eu uso lâmpada daí, sabe, Débora? Porque eu não uso aquela lâmpada que vai dentro, porque para mim ela atrapalha. Como eu tenho visão de um olho só, eu tenho que focar muito ali, porque eu enxergo de um olho só, né? Eu tenho que focar muito. Aquela luz vindo de baixo para cima, ela me atrapalha. Então eu uso aquela que eu mostro sempre aqui, que é uma lâmpada de resistência, né? Então eu deixo ela aqui do lado, numa luminária, ela aquece a cabecinha por fora. Daí eu tenho que colocar a luva de borracha grossa para eu conseguir implantar, não queimar minha mão. Mas ela esquenta, né? Então aí fica molinho para implantar, sabe? Porque os kits para implantar, eles têm as duas dificuldades. Tanto duro, é ruim de implantar, quanto mole demais. O mole demais, você enfia a agulha, ela flamba e volta, né? E o cabelo que é bom não fica, né? Então, a cabecinha muito mole também é ruim. Então, no caso da cabecinha muito mole, eu estou planejando, porque estou fazendo um bebê que tá muito mole, muito mole. E eu já estou pensando lá no futuro o que eu vou fazer com isso. O que eu vou fazer? Se eu tenho que esquentar para amolecer, eu vou esfriar, né? Eu vou pegar uma bolsinha de gelo, vou enfiar num saquinho qualquer e vou botar dentro da cabecinha, para que ela esfrie e eu consiga
implantar sem quebrar a minha agulha. E colocar o cabelinho, né? Porque se estiver muito mole, o cabelinho vai e volta, igualzinho a agulha, né? E a agulha quebra mais fácil quando é muito mole. Então, o meu plano é esse. Eu vou fazer bolsinha de gelo, né? E coloco dentro da cabecinha, forro lá com saco plástico, para que eu tenha uma facilidade de colocar o cabelinho na cabeça muito mole. E o kit que eu tô fazendo é original da Ping Lao, mas esquentou, amoleceu. Ele já era muito macio. E como eu estou usando os novos vernizes, né? Ele dá uma textura maravilhosa, mas a impressão que me dá é que ele ajuda também a amolecer o vinil. Então, eu vou fazer isso. Então, quando chegar na hora do implante, eu vou colocar alguma coisa fria para que eu consiga fazer esse trabalho sem sofrer, né? Porque é difícil ir e voltar, né? E não colocar cabelo, né? Então, tem tudo isso. Então, assim, para quem aí se apavora quando comete algum deslize, gente, eu digo sempre que eu tô aqui, pode perguntar, sempre coloco aí, você que tá fazendo arte reborn, já passou por isso? Ah, passou, me conte, porque às vezes você passou por isso e você achou uma solução muito melhor do que eu, né? Assim como eu, quando arrumo solução para as coisas, faço questão de contar, porque ajuda, né? Então, primeiro passo, não se apavore, não se perca. Se perdeu no mato, não vá para a selva, fique parada. Pare, olhe o que está fazendo, se localize, veja onde está primeiro, o que que eu fiz, que material é esse, que cola foi que eu usei, que temperatura eu preciso para tirar essa cola, né? O que que eu vou usar para me socorrer? Não tenha medo, o olho não vai sair de lá correndo, não vai fugir. Se ele manchou, a mancha não vai se desfazer de repente, né? Então, calma. A primeira coisa é tentar tirar a manchinha, o que ficou fosco. Não conseguiu, aí vai tentar tirar o olho. Para tirar o olho, cuidado, para não estragar todo o seu trabalho, né? Porque às vezes era só um olhinho manchado e virou uma tragédia. Então, calma, concentração, né? Se quiserem perguntar mais alguma coisa, ou se eu deixei de falar mais alguma coisa, por favor, vocês perguntem e me digam aí. Eu anoto sempre 1000 coisas para dizer para vocês. Não pense que eu venho aqui e falo assim à toa. Eu sempre anoto tudo, tá? Ah, sim, sobre a selagem. Às vezes tem acontecido aqui umas conversas também assim. Nossa, eu pintei o meu bebê e saiu a tinta. Por quê? O que que aconteceu? A tinta não foi, porque a tinta ela veio sendo selada durante todo o processo de pintura, ela foi ao forno e foi selada. O que está acontecendo que não está selando bem ou a selagem final de repente deu uma estragada ali em toda a sua pintura? Por quê? Primeiro, qual é a temperatura indicada pelo fornecedor do material que você está usando? Eu uso um, você usa outro, né? Tem gente que usa vários tipos de materiais diferentes, inclusive até mistura. Mas, qual é a temperatura indicada para o material que você está usando? Precisa saber. Comprei o verniz da fulana de tal. Qual é a temperatura? Né? Que vinil eu estou usando? Eu estou usando um vinil LDC, um vinil não sei o que, um vinil lá. Tem vários tipos de vinil, né? Ah, tem vinil que deforma, que nem volta. Você tenta arrumar, não tem jeito de arrumar. Tem vinil que não pega tinta. Não pega tinta por quê? Alguma coisa está errada, né? Ou a temperatura do material que você está usando está errada, ou o seu forno está desregulado, ou aquele vinil é aquela coisa lisa que é cópia da cópia da cópia da cópia que não tem mais nem número. Então esse dificilmente vai pegar algum material, né? Então tenta comprar as coisas sempre com a indicação do fornecedor. Ó, comprei tantos vernizes de fulana, tantas cores de tinta. Fulana, por favor, tem um vídeo, alguma coisa mostrando como eu devo usar, qual é o processo de selagem, qual a temperatura, né? Posso selar somente com satin, mate e solvente? Você não precisa do solvente da Eleandra. Se você vai colocar o satin, você só se o seu kit estiver muito brilhante, você coloca mais mate do que satin. Porque o satin ele é bem oleoso, ele vai dissolver o seu mate, sabe?
Eu não sei qual é a marca que você usa. Me diga aí qual é o produto que você está usando. Alguns produtos aceitam o diluente líquido, outros não. Por exemplo, o da Gênesis, né, que eu usava. Se eu colocasse o satin e o mate, eu tinha que obrigatoriamente diluir com o tinning, porque se eu colocava o diluente líquido, ele se tornava uma coisa branca. Na hora que ia no forno ficava branquicento, assim como se tivesse passado talco, sabe? Então não ficava bom, né? Não é bom. Se você usa um produto que aceita a diluição de solvente, do diluente líquido, né? Se é isso que você está me perguntando, né? Por exemplo, eu estou usando Always Go, né? O Tine, vou usar lá na finalização, vou usar o Satin e o Mate. Ah, você usa a Lelute. A Lelute permite que você dilua o satin e o mate, ou o tinning, vamos dizer, o tinning da Lelute, né? Você pegou o tinning da Lelute, misturou com a cor da tinta que você quer deixar ele um pouquinho mais translúcido. O da Lelute permite que você use o diluente líquido? Se permite, tudo bem. Você pode colocar um pouquinho do diluente líquido na sua fórmula de satin com mate. Se ele não permite, né? Não aceita o diluente líquido, usa um pouquinho do seu tinning nessa mistura, tá? Eu costumo usar satin, mate e o tinning, seja de que marca for, tá? O tinning, ele é o diluente dos vernizes, né? Na verdade, na pintura a gente só usa para texturizar ou para pintar, né? Para deixar a tinta cremosa. Mas para selar eu uso o tinning, tá? Na selagem. Então, você tem que perguntar então para o fornecedor da Lelute se na selagem final você pode colocar o diluente líquido, né? A Daiane, que está aí no grupo de vocês aqui, que estão sempre aqui, a Daiane usa Lelute também, né? Então, a Daiane pode te dizer da experiência dela, se ela já colocou o solvente, ou diluente, né? Que solvente, na verdade, ele estraga a tinta, né? Ele não dilui, né? Esse daqui é um diluente, né? Então, solvente é aquela coisa, tipo água raiz, thinner, isso é solvente, né? Então, vê com a Daiane, que já tem uma prática. Carmen Lúcia, boa tarde, seja bem-vinda. Então, veja ou com o fornecedor, ou com as suas colegas que já usam Lelute, se é possível colocar o diluente líquido lá na formulazinha para diluir um pouquinho, tá? Eu não pinto com a Lelute, eu já testei os vernizes, mas eu não pinto com eles. Então, essa minha experiência tinha sim que ser uma experiência que eu tivesse pintado com Lelute de começo ao fim, para eu poder te dar esse retorno com certeza, né? Então, eu sempre acho que é bom perguntar para o fornecedor, sabe? Porque quem vende o material, né? E a Lelute, eu sei que a pessoa é dona da sua fórmula, né? Eu sei disso. Ela sabe te dizer com certeza se você pode ou não usar o diluente líquido ali, tá? Eu acho sempre mais correto, né? Eu poderia dizer para você, use, faça. Não posso fazer isso, né? Eu jamais vou fazer isso. Eu posso falar da Real Reborn? Posso, porque já pintei de cabo a rabo com os vernizes da Real Reborn, tá? Eu posso falar do Always Go? Estou pintando, já fiz texturização e selagem final com Always Go, que foi a Rosalie que eu fiz, mas pintei o tempo todo com diluente líquido. Só texturizei e finalizei com os vernizes Always Go. Agora eu estou pintando desde o primeiro passo até o final usando o tinning Always Go, e na selagem eu vou usar daí os vernizes, tá? Mas o tinning Always Go, ele aceita o diluente líquido. Então, por exemplo, para a texturização eu não uso, mas se eu vou pintar com ele, eu posso usar o diluente líquido. Ele vai me dar uma fórmula de uma tinta bem pastosa, sabe? Bem translúcida, né? Mas bem pastosinha. Então, não vai evaporar, tá? Então, é melhor. Eu sempre acho bom perguntar para quem fornece, né? Até estou esperando a fornecedora lá, a criadora da Lelute, falou comigo que ia mandar algumas tintas e tal para eu testar, mas eu não recebi, tá? Então vamos esperar, né?
Outra coisa que eu ia falar para o caso do desespero de quem está num grupo de curso. Se está fazendo um curso, você já está num grupo, né? Então, as alunas nos grupos conversam entre si, trocam experiências e tal. Mas, por trás do grupo estou eu, professora, que estou ensinando você a fazer a pintura de acordo com o método que você está usando. Faça uma chamada de vídeo com a sua mentora, professora, instrutora, né? Mostre o seu trabalho. Olha, eu fiz isso, deu errado. O que você me indica? Se você não quer falar no grupo, chama a professora no privado, fala no privado. Ou você tem direito, você comprou um curso, né? Você está fazendo um trabalho. Você tem direito de pedir uma chamada por vídeo lá no grupo de alunas. Eu posso agendar uma chamada com você? Pode, pode. Fala comigo, quero falar com você no privado, mas queremos conversar nos olhando e eu quero te mostrar o meu trabalho. Chama, entende? Então, antes do desespero de, eu estraguei o meu kit, eu fiz, chama, pergunta, né? Se eu não estiver naquele horário, agenda comigo um horário, né? Ou com a sua professora, com a sua instrutora, seja quem for, agenda um horário. Pergunta, posso te ligar? Posso falar com você? Né? A Maria Isabel, que está aqui no YouTube, né, Maria Isabel? Às vezes que precisou, nós nos falamos, né? Pelo menos uma vez por semana. E às vezes que ela precisou, olha, professora, eu preciso falar com você. Nós conversamos e eu passei para ela o que ela queria saber. A gente sempre conversou, né? Porque eu acho que é muito justo, né? Você está fazendo uma pintura de acordo com o método de alguém. Então, essa pessoa tem que te dar aí todo o suporte, né? É para isso que a gente está aqui, né? A Débora está muito feliz, está dando tudo certo, está seguindo tudo direitinho, passo a passo. Que beleza, Débora. Muito bom, fico muito feliz, viu? Fico bem satisfeita mesmo. E as outras que hoje não estão aqui, que estão no meu grupo de alunas, estejam cientes que podem falar comigo, tá? Daiane, Débora e as outras meninas que hoje não estão aqui, podem me chamar, podem fazer uma chamada de vídeo. A gente agenda uma chamada e você pode falar direto comigo. Boa tarde, Priscila. Priscila Gimenez, seja bem-vinda. Priscila, hoje nós falamos aqui na live, já vai quase uma hora de live, falamos sobre quando a pessoa está fazendo, às vezes por ser iniciante, às vezes porque acontece mesmo, né? Com todo mundo, acontecer um erro e a pessoa se desesperar e às vezes sair fazendo alguns procedimentos que ao invés de corrigir o erro, às vezes até pioram, né? Então aqui eu dei várias dicas de como não cometer os erros e quando eles acontecerem, como a gente fazer para sair daquela cilada que às vezes a gente mesmo se coloca, né? Porque acontece com todo mundo, né? Eu tô aqui pintando, de repente derramo aqui uma caneca. Eu tô aqui tomando um chá, ou tô tomando um cafezinho, derramei aqui em cima do meu kit. Pode acontecer com todo mundo, né? Fui colar o olhinho, deu errado, colei e não deu certo. Me ajuda, tá? Peça ajuda, chama no privado, né? Peça ajuda. Ou primeiro, dá uma olhadinha em tudo, faz as medidinhas do olhinho, do kit que você comprou, tá? Arruma todo o seu material aqui, deixa disponível para o caso de uma emergência, você não ter que largar o bebê aqui e ir correndo procurar uma pinça, uma agulha, um bisturi, seja lá o que for, né? Então, hoje falamos exatamente de como a gente sair de uma situação que às vezes a gente mesmo se coloca, ou por acidente, ou às vezes por falta de experiência, ou por ficar mesmo ansiosa por ter estragado um trabalho que já estava pronto, né? Acontece com todo mundo. Então, pedir ajuda sempre, ou nos grupos, ou para as pessoas que estão aqui. Para mim, você entrou aqui, você está me vendo, estou falando sobre o assunto. Então, aconteceu alguma coisa com você? Vai lá no privado, olha, eu sou sua seguidora, tal, eu vi você falando isso, aconteceu isso comigo. O que você me recomenda? Eu recomendo, tá? Sem problema nenhum. Se você é minha seguidora, me chama no privado, eu vou saber que você me chamou, né? E eu vou responder. Quem está aqui e fala comigo sempre sabe que eu respondo mesmo, né? Às vezes, se não posso responder naquela hora, no horário que eu posso, eu vou lá e respondo todo mundo, tá bom? Então, meninas,
Essa live hoje é terça, ela vai ser quinta-feira. Na quinta-feira, essa live ela vai para o YouTube e para o Facebook na íntegra, tá? Então, para Priscila que chegou agora, né? E eu tô fechando porque é uma hora de live. Eu normalmente passo um pouquinho, um dia desse eles me derrubam, que eu vou ficar falando sozinha, né? Mas, então, você pode assistir, tá, Priscila? Caso seja do seu interesse, você pode assistir na quinta-feira, é repostada a partir das 15 horas por aí, ela entra no Facebook e no YouTube, tá? Na íntegra, tá tudo lá, tudo que foi falado aqui, tudo que foi mostrado. E mesmo para quem está assistindo a repostagem, pode fazer pergunta, tá? Porque as perguntas ficam lá e a gente responde aqui, ok? Então, na quinta-feira, eu estou aqui de novo às 17 horas. Se tiverem perguntas, dúvidas, eu nunca nem fiz um bebê reborn, você está falando aí que pode acontecer. Então, se você nunca fez, que bom que você assistiu essa live, porque você não vai passar por essa dificuldade, né? E caso passe, é só perguntar. Que bom que vai assistir, Priscila. Obrigada, tá? Então, se vocês assistem, curte lá, compartilha, sabe? Passa para frente, porque é importante para mim, para você e para muitas pessoas que às vezes até não sabem como fazer para perguntar, né? Tem muita gente, a gente acha que não, né? Porque eu vou aqui, escrevo ali, faço as perguntas, isso é tão fácil. Tem pessoas que não sabem fazer isso. Algumas pessoas entram na live até tentam me chamar para participar da live, porque a pessoa às vezes ou se engana ou acha que eu vou conseguir responder para ela se eu estiver ali ao vivo, né? Então, curtiu, compartilhe, manda aí que as pessoas assistem, tá? É bom para todo mundo, tá bom? Então, na quinta-feira eu estou aqui de novo às 17 horas e sempre agradeço muito para quem faz pergunta e para quem me diz assim: olha, você nunca falou a respeito disso ou daquilo. Fala aí para mim, tá? Faz a pergunta. Não tem pergunta? Sugere um assunto. A gente vai sempre ter assunto para conversar. E outra coisa, se são assuntos que eu já falei, estão nos vídeos aí, porque tem aí quase 400 vídeos, né? Cada dia está mais perto de 400. Se estão lá e você não teve tempo de assistir, não tem problema. Fala e eu falo de novo, sem problema nenhum. E de repente falo até mais, falo até melhor, né? Porque dá mais tempo de falar. Às vezes num vídeo curto não dá tempo de colocar tudo. Pode perguntar de novo, tá? Eu sempre digo aqui, não é que eu sei tudo, jamais. Mas quando eu não sei as coisas que perguntam, eu vou procurar me informar. Muitas coisas. Ou vou fazer. Faço, vejo se dá certo, se não dá certo. Fulano, eu gostaria muito de aprender a fazer tal cor. Pergunta. Eu não tenho essa cor e nem quero comprar. Tem como fazer? Me pergunta, tá? A gente faz. Você usa tinta Gênesis, elas têm um nome tal, mas eu uso a tinta tal. Que cor que é? A gente descobre. A gente vai lá, pergunta para o fornecedor. Olha, tinta Gênesis tinha essa nomenclatura. E a sua tem qual? Qual é o número da cor para essa tinta, né? A gente vai sempre aqui tentando dar apoio para quem está precisando de apoio, né? E quando me perguntam, para mim é sempre bom, porque eu estou sempre aprendendo também, tá? Então, até quinta-feira. Catiane Ribeiro Alves, boa tarde, seja bem-vinda. Eu quase fechei a live antes de você entrar, Catiane. Eu ia desligar, mas essa live, ela entra na quinta-feira, depois das 3 horas, no Facebook e no YouTube. No Instagram, não, no Facebook e no YouTube, tá? Se você quiser assistir a live inteira, ela entra aqui completa, falando a respeito dessas dificuldades que às vezes a gente, né, passa sem conseguir resolver alguns problemas ou tenta resolver sozinha e não dá muito certo, tá, Catiane? Então, você querendo assistir essa live, ela vai estar no YouTube e no Facebook, tá? Vai lá, curte, compartilha, assiste. Tem muitos vídeos lá com uma porção de dicas, uma porção de coisas. E caso você queira me fazer alguma pergunta, Catiane, eu espero você fazer. Pode fazer, tá? Caso você queira alguma coisa que você entrou para perguntar ou tem curiosidade de saber. Olha, a Jane acabou de entrar também. Seja bem-vinda, Jane.
Eu estava falando aqui com a sua coleguinha que acabou de entrar, a Catiane, que eu ia encerrar a live quando vocês entraram, tá? E essa live ela vai para o Facebook e para o YouTube na quinta-feira, a partir das 3 horas, na íntegra. Mas se você quer me fazer alguma pergunta, entrou aqui para me fazer alguma pergunta, pode fazer que eu espero. Ó, são 18h05, eu acho que dá para esperar mais um pouquinho, caso vocês tenham alguma pergunta. Tanto a Catiane quanto a Jane, tá? Qualquer pergunta que queiram fazer, pode fazer. Se eu não consigo responder rápido hoje, na quinta-feira eu faço da sua pergunta o tema da minha live, tá bom? Pode perguntar, se tiver alguma coisa a perguntar. Catiane, você já é artista reborn? E a Jane? São de onde? Já fazem arte reborn? Têm interesse em aprender? Gostam de assistir às lives? Né? Sempre é bom a gente perguntar. Então, se vocês tiverem alguma questão, por favor, pode perguntar. E se você é minha seguidora e agora não tem nenhuma pergunta, mas vai ter depois da live, se você é minha seguidora, você coloca a pergunta aí no privado e eu vou responder de qualquer maneira, tá? Tanto respondo no privado como respondo na próxima live, tá bom? Boa tarde para vocês, obrigada por estarem aqui mais uma vez e até a quinta-feira às 17 horas, tá? Para quem entra mais no finalzinho, eu entendo que às vezes não dá tempo, mas ela é repostada na quinta-feira sem problema nenhum. Então, um beijo para vocês e até quinta.